Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, quem presidiu a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania não pode dar golpe em seus pares. O que o deputado Arthur Lira fez foi um golpe, porque ele pediu verificação para inviabilizar uma verificação futura. Esta casa tem que respeitar princípios. A partir do momento que você rasga os princípios, você coloca em dúvida toda a cidadania. E a Casa do Povo, que é a Câmara dos Deputados, tem que dar exemplo de cidadania. Não pode fazer manobras que tentam impedir essa questão. Alguns deputados do Rio de Janeiro me pediram, não vou mais à tribuna, deixa eu votar. Como não vou mais à tribuna? Depois de um fato como esse, ou depois do que aconteceu de manhã, todo mundo viu pela televisão a prisão de mais um da turma do guardanapo, o secretário de Saúde, que foi diretor do INTO, o Instituto de Traumatologia e Ortopedia, que tomou dinheiro da população do Rio de Janeiro, vendendo próteses e órteses a preços superfaturados. Cobrem deles, daqueles que fizeram isso, não venham cobrar de nós aqui não, desesperadamente dizendo que precisa resolver o problema do Rio de Janeiro. É fácil resolver o problema do Rio de Janeiro, é só o governo federal intervir o Rio de Janeiro. Tem todos os preceitos e todas as condições para fazer a intervenção. E aí, depois da intervenção, o governo federal faz o que quer fazer. Por que o governo não quer intervir? É fácil explicar para vocês. Porque uma intervenção federal trava qualquer reforma, como o governo não quer impedir a continuidade da reforma da Previdência, ele deixa de fazer o que deve fazer, que é a intervenção, para poder salvar essa maldita reforma da Previdência. Porque se decretar intervenção, ele tem que parar a tramitação da reforma da Previdência. Esse é o jogo. Vamos assumir, vamos falar as verdades às claras, vamos deixar tudo transparente. Não tem ninguém no Rio de Janeiro, na condição atual, de poder governar aquele Estado. Tem que ter intervenção federal. Tem que ter uma decisão de governo. E a partir dessa decisão, o governo só não a toma agora por causa da reforma da Previdência. Essa é a verdadeira jogada que está por trás de tudo isso. E nós não podemos, senhor presidente, não podemos, senhoras e senhores parlamentares, votar um texto como esse, em que tem algumas coisas extremamente absurdas. E eu quero ler, para não dizer que sou eu que estou falando. Olha o absurdo. Autorização de privatização de empresas dos setores financeiro, de energia e saneamento e outros. Quais outros? Todos! Está aqui no texto que essa casa vai votar. Permite a privatização de qualquer uma coisa, outras coisas. É absurdo que essa casa possa votar. Pelo menos, senhor relator, tire essa palavra outros. Não seja um dos outros, que é lamentável. E depois, a elevação da alíquota de contribuição de 11% para 14%. E, prestem atenção, eu vou ler, não acredite em mim não, eu vou ler. E instituição, se necessário, para financiar o regime de alíquota extraordinária. Além dos 14, ainda pode temporariamente uma alíquota extraordinária. É tirar a pele do servidor do Rio de Janeiro. Quase que eu falo uma palavra que não devo falar e há tempo a boca me calou. Farsantes são aqueles que dizem que querem salvar os funcionários do Rio de Janeiro. Salvar dessa forma, elevando a alíquota para 14 e criando uma alíquota adicional temporária, quanto for na extraordinária. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, lutarei historicamente até o fim contra a votação desse texto. Mas é uma vergonha para esta casa votar esse texto que tem aqui na subemenda um pedaço de uma emenda, um pedaço de outra emenda e enxertado uma terceira emenda. Tudo isso para tentar iludir esta casa e votar esta matéria. Nós não podemos votar essa matéria. E o governo federal, se quiser assumir a sua responsabilidade, está fácil. Resolva hoje, decrete intervenção no estádio falido do Rio de Janeiro. Aqui precisa nomear um síndico da massa falida. E aí, então, teremos a intervenção federal. E com a intervenção federal, iremos resolver os problemas do Rio de Janeiro, sem impedir que o governo faça aquilo que deve fazer, que é não
continuar com a tramitação da reforma da Previdência. Não a esta votação, já a intervenção e não a reforma da Previdência. Não